vídeo para o canal e hoje estamos aqui para trazer para vocês o que vocês vêm pedindo nos comentários. De como a Rachel aprendeu português e como eu aprendi inglês. A parte da Rachel é um pouquinho mais longa, então eu vou deixar ela iniciar para vocês todo o andar, né, do desenvolvimento dela, e depois eu falo da minha parte. Vai lá. Então, porque eu sei que eu falo português e eu não sei como começar. Eu estou falando português faz 10 anos já. 11 anos já. 11 anos. Eu comecei a estudar português quando eu era estudante na universidade, porque minha área, um dos requirements era para estudar 2 anos de uma língua. Qualquer língua. Qualquer língua. Eu já estudava espanhol durante o ensino médio. Fiz 3 anos disso. Então, como adolescente de 19 anos, pensei, não quero fazer mais espanhol, mas eu não quero fazer algo tão diferente, tão difícil, porque eu queria um caminho um pouco mais fácil, né? Então eu não queria fazer chinês, indiano, francês, nada disso. Então eu fui pesquisando e eu vi que português foi a 7ª mais falada língua no mundo. Eu pensei, eu acho que isso é parecido a espanhol, então eu já tenho essa estrutura de espanhol na minha mente. Então eu vou estudar português. Eu fiz, e durante minha primeira aula de português, eles vieram para a sala de aula falando sobre uma oportunidade de fazer intercâmbio. Então eu fiz isso por 6 meses, com 20 anos, 19, 20 anos por aí. Eu fiquei no Brasil por 6 meses, que eu aprendi bastante, mas depois disso eu não falei nada por 5 anos, então eu perdi muito. E isso é triste. Porque para mim é muito triste para estudar algo e para não usar, para esquecer. Então eu voltei ao Brasil em 2014 para visitar meus amigos, e depois disso eu voltei de novo 6 meses depois para trabalhar aí. Eu ensinei inglês e eu também fiz trabalho com uma americana, um consultant aí. E durante esse período, meu português realmente voltou, realmente ficou mais fluente. Mas o que eu falo para Marcos e para pessoas estudando uma outra língua é que é importante para não se estressar sobre errar. Porque todos vocês sabem, vocês todos podem ouvir que eu estou com um sotaque. Todos vocês sabem e podem ouvir quando eu erro. Mas no início isso me atrapalhava muito, porque eu estava tímida para falar. Eu estava nervosa para fazer erros, para as pessoas rirem de mim. E isso me atrapalhou muito. Mas depois de um período, especialmente na última vez quando eu fui para trabalhar lá, eu pensei, poxa, eu não estou falando muito, eu estou entendendo, e eu sei que eu consigo falar bastante para ser entendida. Então, eu só vou falar para ser entendida. Isso que eu falo para Marcos, que para qualquer outra pessoa. E isso é que me fez uma professora de inglês um pouco mais flexível, mais tranquila, porque eu sempre falei para meus alunos que, olha, o objetivo, pelo menos para mim, é para entender e ser entendida, para ter comunicação, para ter uma conversa. E quando eu descobri essa liberdade, eu realmente comecei a conversar. Então,
claro, quando eu e Marcos começamos a namorar, eu comecei a falar bem mais português, porque no início meu português foi um pouco feio. E meu inglês era péssimo. Mas ele tá muito paciente. E ele, se eu pergunto como eu diz isso, como eu posso explicar isso, ele me ajuda. Mas ele não me para. Toda vez que eu erro, ele só me deixa conversar. E isso é importante. Isso é muito importante, galerinha. Chegar aqui mais perto de vocês, que eu quero explicar para vocês o sentido. O sentido de aprender é você ser livre para que o aprendizado entre em você. Não adianta você ficar com medo de errar e exemplo, você está com medo de errar, mas você não está praticando do jeito certo. Sim. A prática, ela vem, o aperfeiçoamento vem com a prática. Então, assim, você tem que praticar. Não tem que ter medo. Porque ninguém vai rir de você. Ninguém me fez sentir que eu estava estúpida. E todo mundo entende, eles estão aprendendo minha língua. Eles então falam 2, 3 línguas e eu falo só um. Então, qual direito eles têm para rir para alguém que está falando outra língua? E isso acontece em qualquer lugar do mundo. Primeiramente, você quer entender e ser entendido. Mas o mais difícil é quando você está querendo aprender, que você está desenvolvendo aquilo, você já tem um pouco de receio. Você tem um pouco de receio, é aquela coisa ali, você tem que ficar com... Você quer ir pra frente, mas você sempre está com o pé atrás. Ah, sim. Porque você tem medo de errar. Galera, não tenha medo de errar. Sabe, o erro, ele é consequência do aprendizado. Ele está aqui, o aprendizado também. Então, assim, a partir do momento que você vê que o aprendizado tem que ir para frente do erro, às vezes, de vez em quando, o erro vai aparecer, é normal. O jeito certo é você não criticar quem está aprendendo. E isso é como... Tem muita gente que, exemplo, quando você vai aprender inglês, a pessoa fica, não é assim, você está errando. Aquilo desanima a pessoa. Então, assim, deixa a pessoa falar. Se você entender a pessoa, beleza. Entendeu a pessoa? Depois você volta e fala, você tá errando nisso. Quando você tiver, assim, num outro clima com a pessoa. Ou se a pessoa pergunta, Sim. se eu estou falando isso certo, isso dá a liberdade para outra pessoa corrigir. Mas é como uma criança aprendendo como andar, eles têm que praticar. E às vezes eles caem. Mas não que eles vão sempre ficar sentados porque eles têm medo de cair. Eles praticam. Pois é, mas aí é onde vem o incentivo seu de... você tá vendo a criança engatilhar, você tá vendo a pessoa começar a aprender, é você levantar a criança, né? Para você estimular ela. O jeito certo é levantar para andar. Então, assim, se você mostra o jeito certo para uma criança, para um adolescente, para uma pessoa adulta, galera, para aprender não tem idade, não tem. E é a única coisa que ninguém vai roubar de você, vai tirar de você, é sabedoria. Mas quando eu comecei a aprender português e conversar em português, eu comecei com a estrutura primeira. As coisas gramáticas que são mais chatas, porque vocês têm 16 tensos de verbos. Poxa, eu acho que eu uso 5. Mas sabendo a estrutura, ok, eu entendo isso, agora é só vocabulário, depois isso. E seu vocabulário começa com sua vida. Então, quando eu fui lá para estudar, meu vocabulário era de família, de escola, das minhas aulas e da igreja, porque isso foi minha... As 3 convivências que você teve primeiramente. Então, depois disso, veio prática, veio mais palavras, depois disso veio trabalho,
veio de amizade, veio de passatempos, de coisas para fazer socialista. É social, coisas sociais. Yeah. E é da mesma forma que eu falo para Marcos que você não vai aprender todo o vocabulário nunca. Eu não sei todo o vocabulário em inglês, como vou conhecer isso? Como vou aprender isso em português? Mas seu mundo fica crescendo. Então começa no trabalho, você aprende o vocabulário do trabalho. Você aprende o vocabulário de restaurante, que a gente frequenta, de família, coisas assim. Mas isso... Só vem com prática. Isso vem com a prática, isso vem com persistência. Quando a pessoa está aqui, a pessoa ela não tem para onde correr. Ela vai trabalhar, ela vai ouvir inglês em casa, ela vai ouvir inglês na rua. Aonde ela for vai ter inglês. Ela vai ler inglês, ela vai ter que fazer interpretações do que ela não sabe. Ela não entende as palavras, mas ela interpreta o modo como a pessoa está se... gestos, entende? Gesticulando. Isso também te dá a entender que ele quer aquilo, que você está fazendo aquilo. Então, assim, você vai aprendendo justamente... Nossa, é tão claro as coisas quando você passa a ver de uma forma que você aceita, sabe? Isso é muito bom. Então, assim, galera, vamos tentar aprender... Tenta aprender como criança. Não tenha medo de errar, porque é errando que se aprende, é errando que se vem a sabedoria. Então assim, galera, hoje eu estou tranquilo aqui, não tenho problema quanto ao inglês, porque eu sei que é o que eu escolhi, então tudo bem. Vem com o tempo. Não dá para comparar sua situação, não dá para comparar seu inglês com meu português, que é de 10 anos. Sim. Não tem comparação. E comparando assim, só vai desanimar. E isso vem com prática. Isso vem com seu mundo, entendendo, ok, isso é pillow. Sabe? Isso é my husband. Coisas assim. This is my wife. Yeah. This is my daughters. Yes. Two girls. E this is Exatamente. twins. Yes. Então... She is pregnant. Exatamente. Então assim, você vai pegando as coisas com o que você vai vivendo. Uhum. Exatamente. E muitas pessoas... Então, Marcos fez uma aula de inglês por 1 ano. Sim. 1 ano, 2 semestres aqui em nossa cidade, onde ele pegou a estrutura, que do inglês a estrutura tá bem difícil. A estrutura no inglês... Inglês é chato. Inglês é chato, gente. Isso é algo que eu adorei sobre português, é que a ler e português escrito é perfeito. Em inglês, para ler inglês, para escrever inglês, não tem nada a ver com a pronunciação. É complicado isso, porque no português, geralmente o que você lê é o que você vai escrever. Sim. No português, geralmente o que você escuta é o que você vai escrever. Uhum. Agora no inglês não é dessa forma. Diferente. É complicado. E quando eu não entendo o que alguém está falando, ou nomes são difíceis em outra língua, fala, qual é o seu nome? E eles falam, blá, blá, blá. Pô, como você soletra isso? E eu fico soletrando, então depois disso eu entendo como pronunciar. Mas, já pra mim aqui, mas em inglês, os sobrenomes aqui, a pessoa pode escrever pra mim lá, pode, M, R, H, que eu vou... Uai, mas para que isso? Porque tem G aí, vocês nem pronunciam o G. Pois é. Nem pronunciam o R, nem pronunciam... Porque tem assim, um K ali, sendo que vocês não falam ele. Entende? Coisas assim que vocês vão aprender com o tempo. Uhum. E falando sobre isso, Rachel vai lançar... A gente vai fazer um canal onde
Vamos tentar passar inglês para vocês. Dicas de inglês. Dicas de inglês, mas desde o início. Para vocês aprender o alfabeto. A pronunciação das letras. Tudo. Vocês vão aprender como Emery e Juliana vão aprender. Olha porque só. Muitas pessoas nos perguntaram se vamos falar inglês, se vamos ensinar as meninas português, e a gente realmente, o objetivo da gente é para ensinar elas a ser bilingual. Elas vão ser bilíngues, elas vão da mesma forma que elas vão aprender o português, eu quero que ela aprenda. Não, o inglês com certeza, tá? Sim. Aqui, vai para a escola e tem vários métodos sobre ensinar crianças a ser bilíngue, mas do que a gente pesquisou é que cabe mais em nossa situação, porque aqui realmente ninguém fala português. Todo mundo acha que a gente fala espanhol. Mas a gente tem esses livros que são escritos em português e em inglês. E vamos em casa falar português. Eu tenho uma amiga árabe. E as crianças dela são bilíngue inteiramente. Eu perguntei para ela como ela ensinou isso, como ela conseguiu fazer isso, porque tem inglês em todo lugar. E ela falou que realmente tem inglês em todo lugar, mas em casa, quando eles falam para as crianças, os filhos deles, eles só falam em árabe. Yes. Então a gente só vamos falar para nossas filhas em português. Dentro de casa e na rua também. E na rua. Na nossa presença vai ser falado em português, porque elas vão ter o inglês com a tia dela, com a avó dela, com as amigas dela, com a televisão, com vocês, né, que vão aprender inglês, então vocês vão querer conversar. E assim, a vida delas aqui vai ser inglês, mas conosco vai ser português, porque queremos ensinar elas o português desde cedo, para elas já... Desde o início. Sabe, toda vez que for ao Brasil não passar dificuldade. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês gostem do que passamos para vocês agora. Vamos falar mais sobre isso, sobre o aprendizado de um novo idioma, né? Assim, se vocês quiserem saber mais sobre como vai ser o processo, deixa no comentário, coloque o seu comentário aí para nós, para a gente ler, para a gente entender vocês um pouco mais. Nós vamos tentar ajudar vocês e desde já peço que vocês também nos ajudem. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo para aquelas pessoas também que querem ensinar os seus filhos desde criança a aprender o inglês. A gente está com ideia também de pegar esse livro e ler ele, entende? E a outra ideia que a Rachel tem é que eu escreva um livro. Eu acho que isso seria muito legal, sobre a vida de Juliana e Emery. Assim, eu já tenho um livro praticamente pronto de poemas. Ainda não terminei ele. De um jeito com palavras. Mas... De um jeito bom. E ela tá pensando nisso, vamos pensar nisso direitinho, vamos ver como que vai ser isso, né? Então é isso aí, galerinha, beleza, obrigado. Faça tudo isso que a gente pediu pra vocês e em troca a gente vai tentar dar pra vocês o nosso melhor. E por favor, se vocês tiveram perguntas sobre qualquer coisa, nossa vida, sobre como que é aqui, sobre coisas gerais, deixe nos comentários, porque a gente quer conversar sobre isso. E vocês não vão ser as primeiras para nos perguntar essas perguntas. A gente recebe muitas das mesmas perguntas. Então só deixe nos comentários e a gente pode fazer um vídeo falando as respostas de perguntas que recebemos. Isso aí, galerinha. Obrigado.
Tamo junto, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário, beleza? Obrigado, até mais.